Olá pessoal, eu me chamo Matheus, eu sou o criador da Oficina Alpha, meu novo projeto, né? Bom, eu vou fazer esse vídeo como um trailer para o canal. Quero contar um pouquinho a minha história. Eu vou dar uma olhadinha no meu monitor que está aqui do lado, para mim não me perder no que eu preciso falar para vocês. Em 2018, eu comecei a minha carreira de trabalho como jovem aprendiz e nessa época eu comecei a aprender um pouquinho sobre marketing digital, um pouquinho sobre o mundo online e naquela época eu acho que era o pessoal Érico Rocha, o Alex Vargas, João Castanheira também. Cheguei até a fazer uma venda ou outra ali no nicho de emagrecimento, mas não me conectei com o público, não era o que eu estava esperando para mim. Depois que eu parei com o marketing, a vida me empurrou para outro caminho e eu decidi começar a trabalhar com logística. Passei por algumas empresas, inclusive tenho mais de 5 anos nesse ramo logístico. Comecei como conferente, fazia trabalhos de auxiliar logístico, o famoso chapa que muitas das pessoas devem conhecer, e consegui uma promoção de operador. Mas vocês sabem bem como que é CLT e na real não era só uma promoção. Era na prática, era mais pressão, era mais risco, era mais cobrança. A gente fazia milagre todo dia naquele lugar. Aliás, eles continuam fazendo, né? Milagre todo dia. Eu lembro uma vez que muita correria no serviço e estavam me apressando para carregar uma carga e eu até fiz uma brincadeira, falei, qualquer dia vocês vão achar que é um estalar de dedo e vai aparecer a carga carregada dentro da carreta. Mas infelizmente não é assim que funcionam as coisas, né? É muito trabalho, é muito pensamento e sinceramente aquilo me desgastava demais. Era carga variada, era péssimas condições das carretas, assoalho muitas das vezes furado. Enfim, era muito retrabalho, muita carga variada, muito inventário que nunca batia, stage errado, carga espalhada para o meio da rua. A gente se estressava demais com os funcionários. A falta de segurança no lugar era extrema. Era um lugar onde ninguém respeitava regra nenhuma, para falar a verdade. Eu muitas das vezes ia com o corpo todo dolorido, pescoço, as costas, ombro, conta do volante. Mas eu acho que o pior não era o físico. Eu acho que a sensação de ser um homem estagnado, esse que era o pior dos problemas. Eu tinha sonhos com a minha mulher, planos, ideias, vontade, mas infelizmente nada saía do papel. Eu vim de uma família muito pobre e quem veio também de uma família muito pobre sabe como que é. Sempre há um imprevisto. A gente pode se organizar o mês todo, sempre tem um imprevisto. Então eu nunca conseguia começar. E por conta dos imprevistos, muitas das vezes a gente ficava sem o dinheiro, muitas das vezes a gente não tinha tempo, até porque quem trabalha CLT sabe como que é. É aquela pegada toda semana, tá ali, então tem as responsabilidades de casa, tem responsabilidades com relacionamento, muitas das vezes tem filhos. Então acaba que o tempo que a gente não tem no serviço, a gente tem que dedicar com a sobrevivência. E como muitos devem sentir também, eu me sentia muito insuficiente. Sem coragem para começar, sem estabilidade emocional, sem estrutura nenhuma.
Até que um dia me mandaram embora. E naquele momento eu entendi, aquilo não era um fim. Na verdade, era só o começo. Um começo que eu tava procrastinando há muito tempo já. Na verdade, eu já tava estudando, eu já tava meditando, coisas que eu percebi que me impulsionam a agir. Então, eu já tava fazendo. Só que só isso não dá nenhum resultado pra gente, né? Infelizmente. Mas a partir disso, eu comecei a criar mais vontade, criar mais desejo de criar uma vida melhor, um futuro melhor para mim, para minha família, para minha namorada. Até que um dia meu coordenador chamou eu para conversar. E aí, beleza? Eu falei, beleza. Ele falou, eu acho que não tá muito beleza não. Eu, mas por quê? Aí falou, não, já já eu converso com você. E eu mal sabia eu que ele tava indo conversar com o pessoal da RH pra ver se me mantinha na empresa. E ele chegou, conversou comigo, falou que infelizmente o pessoal não queria mais ficar, mesmo eu tendo uma produtividade melhor ou um pouquinho a mais dos outros funcionários. Eu sempre me entreguei muito no meu serviço, sempre gostei do que eu fazia, que era operar empilhadeira. E acredito que isso tenha sido o meu reconhecimento naquela época ali. Mas isso não era o fim. Para mim, na verdade, quando ele falou que eu ia ser mandado embora, foi como uma luzinha na mente. Para mim veio muito uma mensagem que isso é só o começo. Porque, na verdade, esse começo eu tenho procrastinado há um bom tempo. Eu sou um cara que tem um TDAH muito forte e eu tenho muitas ideias para fazer negócios acontecer, mas infelizmente minha cabeça entra num looping e na hora de agir eu acabo não conseguindo agir. Mas eu falo em questão de era apenas só um começo, porque esse começo eu tenho procrastinado já faz um tempo já. Eu comecei a ler alguns livros, eu li um recentemente que abriu muito minha mente. Como fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. Só um minuto. Esse livro aqui, ó, do Jeff Sutherland, não sei se está certo. E por que eu decidi começar a ler esse livro? Porque a vida que eu estava levando de trabalho, estudo, relacionamento, estava me desgastando demais e eu vi que eu precisava ser mais produtivo. E eu comecei a ler esse livro e eu não sabia como começar, mesmo sabendo o método Scrum, que é a arte de fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. Então eu comecei, enquanto eu trabalhava, eu tinha essa pequena liberdade de poder escutar um áudio enquanto eu trabalhava. Eu comecei a ouvir um audiobook, o Comece pelo Porquê. E percebi que, mais que tudo, eu ainda posso construir algo meu. É por isso que eu criei esse canal. Esse canal é o meu processo. Ele é o meu porquê em movimento. É o meu diário de batalha. Aqui eu quero comentar as minhas rotinas, os meus estudos, meus testes que provavelmente eu vou fazer futuramente. Quero mostrar também como eu estou ajudando minha namorada a entrar nesse ramo. Eu não vou desistir do marketing tão cedo. Acredito muito em tudo o que o marketing digital bem trabalhado e bem executado pode oferecer para a gente. Eu não estou falando de ficar rico em 7 dias, R$ 1 milhão, não.
É algo para você sair do CLT e você ter uma vida tranquila com a sua família, uma vida tranquila de conquistas de sonhos, conquistas de planos, e é isso. Eu tô também tentando ajudar a minha namorada a crescer no TikTok. Talvez é algo que eu poste aqui por conta de ser atrelado ao que eu tô fazendo, né? Vai ser, meu canal vai ser como se fosse um documentário mesmo de tudo que acontece no ramo de negócios da minha vida. Eu tenho essa disponibilidade agora e eu pretendo aproveitar ao máximo para eu começar a tirar as coisas da minha mente e começar a gerar mais movimento, a gerar mais ação na minha vida. Quem sabe futuramente criar uma marca para ela também, mas isso é no tempo dela. A gente vai acompanhando o tempo dela porque ela está começando agora e tudo com calma, né? Mas o meu tempo começou e é agora. Eu tenho TDAH, eu tenho mil ideias na cabeça, mas eu sempre fui travado por pensar só no resultado. E a oficina alfa existe para me manter nesse movimento, criando, construindo, compartilhando. E ela vai estar sempre online agora. Então, se você sente que está preso numa rotina que não representa quem você realmente é de verdade, você sente que tem algo muito grande na sua mente que precisa sair, precisa ser externalizado, mas você não está sabendo como, cola aqui que talvez a gente consiga resolver. Eu tô começando do zero, mas eu não vou parar. Então, a gente se vê por aí. Inclusive, já comprei até uns presentinhos pro canal, pra gente poder começar, né, a gravação de conteúdo. Vai ser muito útil pro meu canal, pro TikTok da Júlia, vai ser muito útil pro nosso canal, que a gente também tá começando a desenvolver aí, nós dois juntos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar essa minha jornada de empreendedorismo e rotina, cola com a gente, se inscreve no canal aí. Se interessar, compartilha com os amigos também, que a gente vai estar falando bastante sobre inteligência artificial também, sobre meditação, tentar criar algumas ferramentas de produtividade, ainda mais eu que tenho TDAH, eu preciso muito para mim sempre estar mantido ali na linha, senão eu acabo saindo muito fora do contexto. Fechou? Eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu.